Talvez o caso mais simples, aqui para finalizar essa parte, é realmente falar de Judas Iscariotes. Então vamos lá para Lucas 22. Lucas 22, a partir do versículo 21. Eles estão, então, Jesus está reunido com seus discípulos na última ceia, e de repente o clima ficou ruim lá, porque Jesus começou a falar em traição. Ele diz o seguinte, verso 21, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Um de vocês aqui me trairá. E não é surpresa para mim, porque eu sei quem é, tudo isso, está tudo determinado. Aí vem essa declaração de Cristo no verso 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Veja que interessante essas duas expressões numa mesma frase. O Filho do Homem, na verdade, vai, ou seja, tudo que vai acontecer com o Filho do Homem vai acontecer porque está determinado. Tudo está determinado. Não estava que que ele ia ser traído, que quem comia da mesa ia levantar o calcanhar contra ele, que iam sortear as vestes dele, que ele ia ser crucificado, que não ia quebrar nenhum osso, que ia ser sepultado com o rico. Tudo isso estava no Antigo Testamento. Tudo determinado. Tem que acontecer. Vai acontecer. Por quê? Porque Deus decretou que aconteça. Precisa salvar o mundo, salvar os redimidos, senão não há salvação. Se ele não morrer, não há salvação. E aí Judas participa. Faz a sua parte. Que parte? Sua parte toda, inteira. Ele age como um agente livre. Ele faz tudo porque quer. E por isso o Senhor, ao mesmo tempo que diz, o Filho do Homem vai, na verdade, segundo o que está determinado. Ele diz, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Melhor que não tivesse nascido. Melhor que amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e jogasse no rio, porque vai ser muito pior para ele. Você não acha que o Judas poderia argumentar mais ou menos assim, lá no dia do juízo final? Judas, é a sua vez de ser julgado. O que você tem a dizer a sua defesa? Ele se levanta e fala, Deus, eu acho que tem um equívoco aqui. Estão dizendo que eu sou condenado. Eu não só não posso ser condenado, como eu preciso ter o melhor lugar lá no céu, lá no novo céu e na nova terra. Porque depois de Cristo, eu fui o cara que fez a coisa mais importante que podia ter para a salvação. Ele tinha que ser entregado, ele tinha que ser traído, ele precisava ser morto e eu possibilitei tudo isso. Então, eu fiz a parte ruim da história, eu sei, é verdade, mas o objetivo era bom. Então, eu sou uma espécie de corredentor, uma espécie de comediador, né? Portanto, eu não sei quem está ocupando lá a melhor mansão, mas manda sair porque é minha. Eu sou quem tem que receber a maior recompensa nos céus. Você acha que Judas poderia argumentar algo nesse sentido? É claro que não, nunca vai acontecer algo assim, né? O juízo final não é um lugar de debate. Mas se fosse, né, a resposta seria muito simples. Seria: alguém obrigou você? Você fez pensando no bem? Tudo que Judas fez foi porque ele era ladrão. Foi porque ele queria ficar com dinheiro. É isso que o texto fala. João diz, ele era ladrão. E provavelmente Judas estava desesperado, porque gastou 3 anos da vida dele e não conseguiu dinheiro nenhum seguindo Jesus. Achou que ele ia ser um rei e no final viu que não ia dar em nada. Então ele pensou, pelo menos eu salvo um dinheirinho aqui no final, pego 30 moedas de prata e recupero um pouco de todo esse tempo perdido. Judas agiu como um homem, como um agente livre. Ele fez o que ele quis. Por isso Jesus diz, ai dele. Ai dele. Ele é plenamente e o único responsável pelos seus atos. Mas ao mesmo tempo, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Ao mesmo tempo, Deus o destinou para isso. Ele é o filho da perdição. Ao mesmo tempo, todos os eventos da vida de Cristo estão determinados por Deus e precisam acontecer. Em Atos 2, o apóstolo Pedro expande essa ideia aplicando à multidão que gritou, crucificam.
Lá no capítulo 2, verso 22 de Atos, no sermão, Pedro fala assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue, ou seja, Cristo foi entregue. Por quê? Pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes. Curioso isso, não? Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Peraí. Se Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, então Deus é o autor da morte de Cristo. Como é que Pedro está dizendo que eles, os homens, são os autores da morte de Cristo? Está dizendo porque é assim. Porque é assim que é. É assim que funciona. Ele está dizendo, Deus determinou que Jesus seja morto. E aqui ele usa presciência e desígnio, não só presciência. Muitos tentam escapar, né, dessa dificuldade, dizendo, Deus só previu. Ele só previu quem vai ser salvo. Ele só previu determinado desígnio, um desígnio determinado. E a presciência são as duas coisas. Onisciência e onipotência. Não só onisciência. Onisciência e onipotência. As duas coisas agiram para que Cristo fosse morto. Mas quem matou? Vós o matastes. Quem é o responsável? Vocês são os responsáveis. É assim que a vontade soberana de Deus atua na vontade relativa do homem, conduzindo tudo para o cumprimento dos propósitos de Deus. Isso nós chamamos de concorrência ou de concursos. Se pensarmos que aqui existe duas fontes de ação, né? Então, de alguma maneira, nós temos que pensar numa sinergia. Mas que sinergia é esta? Né? Não podemos pensar que Deus está agindo com 40%, ou 50%, ou que seja 90%, né? E o homem com o resto. Não é esse aspecto. Não é essa ideia aqui de sinergia. Essa ideia não é bíblica. Ela é uma ideia falsa, ruim. Por isso que a gente prefere a expressão concursos ou concorrência. Ou seja, Deus é a fonte última de todas as coisas. Mas o homem age de forma livre em decorrência daquilo que o próprio Deus determinou e da própria responsabilidade que Deus, na sua soberania, atribui ao ser humano. E nesse ponto, ele é um agente livre e ele age e pode ser punido e responsabilizado por isso. Em todos esses casos, os homens ímpios agiram conforme seus desejos pecaminosos e são culpados por isso. Porém, ao agir daquelas formas, estavam fazendo tudo o que a vontade decretiva de Deus havia determinado. Ao mesmo tempo em que quebravam a vontade preceptiva de Deus. Ou seja, no mesmo ato, uma pessoa atende à vontade decretiva de Deus e quebra a vontade preceptiva de Deus. Quando alguém mata uma pessoa, por exemplo. Eu não posso dizer que esse assassinato estava fora dos decretos de Deus. Porque então qualquer coisa pode ser fora dos decretos de Deus. Mas ao mesmo tempo em que segue os decretos, quebra a vontade preceptiva de Deus. E por isso pode ser condenado, vai ser condenado, será condenado, caso não se arrependa, caso não se converta, caso não haja perdão. Isso, evidentemente, não é algo fácil de entender, mas é o que a Bíblia diz. Quem recebeu o dom da fé, mesmo que não alcance esta compreensão, aceita e glorifica o Criador.